Começando por aqui, mais um episódio do seu podcast no ar. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Juliana Rangel News. Vou começar batendo palminhas. Ultrapassamos 1 milhão de visualizações, gente. Muito obrigada pela sua audiência aqui no nosso canal. Nosso canal que é tão árduo aqui, né? Um conteúdo jornalístico, que é aquele conteúdo gostoso, real, conteúdo bom para você se informar, aprender e de alguma forma usar isso aí para você na sua vida. Passamos de 1 milhão de visualizações. Muito obrigada pela sua audiência. Você que chegou por aqui, tá vendo? Não se inscreveu ainda no canal? Já aproveita, já se inscreve aqui, já ativa o sininho e já fica por aqui para você conferir aí tudo que a gente tem de conteúdo jornalístico aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Hoje o papo tá gostoso, gente, tem muita coisa, eu tenho muita coisa para contar. Primeiro que a história dele, né? Segundo, que o tema é muito gostoso, porque a gente vai passar por várias áreas dentro da medicina aí, né? Mas o principal, que é o que eu recebo aqui hoje, que a gente vai falar muito, eu recebo hoje o Dr. Raul Gonzalez, cirurgião plástico aí, 46 anos de medicina, 40 na área da cirurgia plástica, precursor aí da técnica de remodelação glútea. Doutor, muito bem-vindo aqui no podcast, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer bater esse papo com teus espectadores, com teus seguidores, né? 1 milhão de visualizações, parabéns, uma conquista incrível, né? Levando-se em conta que você está em Ribeirão Preto, não está em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Parabéns, né? Eu estou aqui muito feliz para conversar com você, teus seguidores e teus telespectadores, teus espectadores, né? Vamos lá, vamos conversar. Eu quero começar com uma pergunta. O Brasil é o país do futebol ou do bumbum? Você sabe que há muito tempo atrás eu fui entrevistado várias vezes, né? A coisa era muito inovadora, muito recente, né? A história de cirurgias de remodelagem glútea, prótese, enxerto de gordura, etc. Tudo isso começou lá nos anos 80, quando eu começava a minha carreira. E nessa época eu fui entrevistado pelo Fantástico, Globo Repórter, Maria Braga, etc., revista Manchete, que era uma revista que não existe mais, né? E na época, um grande cronista maravilhoso daquele período, quem tem a idade de 60 anos ou 50, se lembra dele, Carlos Heitor Coni, né, um fantástico cronista, foi convidado a fazer uma crônica paralela a uma entrevista que a TV Manchete, na época, e a revista Manchete fizeram comigo. E justamente esse foi o papo do Carlos Heitor Coni, né? A terra do futebol, pelos grandes nomes de futebol, né? E a terra do bumbum, né? Porque, na realidade, sempre que você pensava em bumbum, pensava-se nas praias cariocas, né? Naquela época, era uma época realmente de ousadia da mulher brasileira em usar biquínis tão reduzidos. Ou seja, a tanga, né, passou a ser usada na praia aqui no Brasil, né? Até hoje, nos Estados Unidos, a tanga brasileira, a tanga chama-se Brazilian Tongue, né? Então, pelo corte, né, tipo asa delta muito fino, né? O fio dental também, que depois passou a ser chamado lá fora de G-string, foi criado nos Estados Unidos, mas era uma roupa muito íntima. Nunca se pensou usar isso em praia. E estava lá exposto totalmente bumbum da brasileira, esnobando isso na praia de Ipanema, Copacabana, etc. Então, logicamente, isso são imagens que ocorreram no mundo. É a sensualidade da mulher brasileira exposta ali nas praias, especialmente as praias cariocas. Então, é terra de futebol, sim, pelo Pelé e tantos outros, né? E a terra do bumbum, por que não, né? E a gente aqui no Brasil já começa um pouco com vantagens nessa parte, né, doutor? Porque o nosso biotipo, né, se comparar com outros países, assim, a gente já é um biotipo mais saliente, mais relevado, principalmente na parte do quadril, do bumbum mesmo, né? Na realidade, a miscigenação brasileira, ela criou um biotipo da mulher brasileira, né? Um estilo da mulher brasileira, em que você tem, sim, uma valorização da cintura, uma proeminência do bumbum. O bumbum belo, o bumbum bonito, é um bumbum de formas arredondadas. O bumbum não aceita linhas convexas, tudo é côncavas, tudo é convexo, tudo é redondinho, tudo é empinadinho, e não achatado
reto ou muito menos côncavo, né? E tudo isso, essa miscigenação com a raça negra, especialmente, que fez uma grande colaboração, a beleza da mulher brasileira. Porque, na realidade, o corpo da mulher negra é um corpo bonito, né? O rosto da mulher negra, do homem negro, também são rostos bonitos e lábios grossos, fortes, né? carnudos, né? Marcantes. Que é moda hoje. Todo mundo quer colocar um lábio mais grosso, o que é da raça negra, na realidade, na beleza da raça negra. Então, esta miscigenação trouxe à mulher brasileira uma característica muito marcante, muito bonita, né? E mundialmente famosa. A gente está falando agora, mas agora a gente fala, todas essas técnicas hoje que tem para o bumbum, para o glúteo, hoje em dia é uma coisa que todo mundo faz, está aí no mercado, tem novas tecnologias, mas lá nos anos 80, quando você trouxe isso, né, dos seus estudos, da sua técnica para o Brasil, era algo que, tipo, não existia ainda, né? E como que foi, assim, na época, implantar isso mesmo, né, no Brasil e para as pessoas entenderem que era possível você trabalhar melhor, você deixar um resultado esteticamente melhor no bumbum? Como que foi, assim? Vamos lá. Na realidade, a cirurgia reparadora, ela teve um grande avanço como cirurgia. Primeiro, o advento da anestesia. Imagina que cirurgia poderia se fazer quando não existia anestesia. Então, após a anestesia que começa no final do século XIX e começo do século XX, você tem, então, mais facilidade de fazer operações. Aí começam a surgir as primeiras cirurgias, mas a Primeira Guerra Mundial foi um marco muito importante para se entender o que seria a cirurgia plástica de fato. Porque a enorme quantidade de mutilados na Primeira Guerra Mundial era assustadora. Milhões de jovens e homens militares mutilados. Isso tem até um nome na França, que chama caisse-galets. Ou seja, guerre-cassé, desculpe, que são goelas partidas, porque as minas tiravam a mandíbula, faziam estragos muito grandes na face dessas pessoas. Então, os cirurgiões plásticos passaram a reconstruir tudo isso. Então, a Primeira Guerra Mundial, um grande avanço na cirurgia reconstrutora. Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, começa um pouco da cirurgia estética. Ou seja, era o começo da época do glamour do cinema, do teatro, da fotografia. As imagens, as né? imagens, que as pessoas podem se ver melhor, né? Exato. Então, há uma valorização da imagem, as pessoas se veem, então, em retratos, filmes, etc., e querem melhorar sua aparência para fazer melhorar essa comunicação. Aí entra, então, a cirurgia estética. Após isso, logicamente, há uma sequência de cirurgias sendo criadas. Diminuição de mama, diminuição da barriga, da papada, puxar as rugas, e aquilo avança. Mas, na realidade, quando eu comecei meu trabalho como cirurgião plástico, havia poucas técnicas publicadas sobre as costas, sobre o glúteo, o contorno posterior. Parece que as pessoas só se viam de frente. Se olhavam no espelho e esqueciam atrás. Então, esta falta, essa lacuna, já havia pioneiros publicado umas técnicas de prótese glútea, outra, mas não havia seguidores porque as técnicas não se mostravam efetivas. E então entrou essa minha história, né? Entrei de paraquedas num espaço que havia, né, e que eu percebi que havia pedidos, pacientes pedindo um ou outro, mas que merecia essa atenção. Mas agora nós vamos voltar um pouquinho mais, gente, da história do Dr. Raul Gonçalves. O Dr. Raul Gonçalves nasceu no Paraguai, até os 3 anos de idade, né, doutor, lá, e se mudou para o Brasil com 3 aninhos de idade, no Rio Grande do Sul. Isto. Tem médicos na família também, né, como a gente tinha falado fora do ar. E o que te levou a ir para a medicina? O que te despertou em fazer medicina e depois, posteriormente, para a cirurgia plástica? A história é meio engraçada, vou dizer a verdade, porque, na realidade, eu nunca sonhei em ser médico, não tinha a menor ideia de ser médico. Eu, modéstia à parte, desenho bastante bem, faço caricaturas, e essa habilidade de desenhar sempre me encaminhava para coisa plástica, né? E meu sonho era ser arquiteto. Mas o que aconteceu comigo? O meu irmão mais velho, nós éramos carne e osso, ele passou no vestibular de arquitetura em São Leopoldo e começou a fazer arquitetura.
E numa das pouquíssimas brigas que nós tivemos na vida, né, ele me disse, você vai fazer arquitetura que você me inveja, uma inveja tua que está aí incrustada em você, e você quer me imitar. Né? Por que não busca outra faculdade, deixar de ser meu imitador? Na realidade, sim, eu era imitador dele, porque na realidade era um dos meus heróis, né? O irmão mais velho. Se inspirava, Inspirava, né? logicamente, nós tínhamos muito amigos, né? Mas eu me sentia muito qualificado para isso, pelo desenho, me encantava ver construções, casas lindas, etc. E faltava uma semana para acabar a inscrição do vestibular. Então eu disse para ele assim, arquitetura, você passou em arquitetura porque é fácil. Eu passo em medicina. Ele disse assim, duvido. Então eu me inscrevi em medicina para mostrar que era capaz de passar no vestibular. Depois que encerraram as inscrições, eu me senti mortalmente arrependido, não tem nada a ver com medicina, o que eu fui fazer? E aí quando passou? Mas aí passei no vestibular, né? E comecei a me deslumbrar com a medicina. Realmente a medicina é uma profissão maravilhosa. Maravilhosa no sentido em que você tem a oportunidade de ajudar o próximo naquilo que está ferindo esta pessoa. Seja a sua saúde, ameaça de morte, socorrer, salvar uma vida. Ou seja, o médico atua em uma profissão muito nobre. Muito nobre no sentido mais importante, que é o ser humano, e mais importante ainda, a vida do ser humano. E a qualidade da vida do ser humano? Na realidade, a cirurgia plástica, muito tempo era considerada, inclusive, alguma coisa um pouco fútil, mas não é fútil no sentido em que nós melhoramos a qualidade de vida daquela pessoa, ela vive mais feliz. Então, se podemos aportar a felicidade a um ser humano, imagina que nobreza, que maravilha você poder realizar isso pelo próximo. Doutor, e aí foi estudar medicina. Como é que foi para a cirurgia plástica? Porque você fez cirurgia geral, né? Isto. Vamos lá. A cirurgia plástica realmente, para quem começa a ver livros, especialmente os primeiros livros que tiveram na minha mão, ia para a biblioteca estudar e começa a ver coisas fantásticas, né? Reconstruções de câncer, de feridas, com pedaços de outra parte do corpo vindo fechar aquele buraco que a pessoa tinha, ou a falta daquilo, né? Isso impressiona muito. E esse primeiro livro que eu tive em mãos me foi dado por um cirurgião geral. Desde o primeiro ano de medicina, passei a ajudar um cirurgião geral nas férias da minha cidade e me dava a oportunidade de dar pontos e tudo mais. Ele sentiu que eu tinha uma certa habilidade. Na realidade, eu venho de uma família muito pobre, meu pai estava pobre, né? Ele tinha falido, ia vindo ao Brasil, foi para reiniciar a vida após uma falência de negócios, etc. Ele é joalheiro, e começamos do zero. Minha família, nós morávamos todos em uma única peça com colchão no chão, ou seja, não tínhamos nem cama. E essa foi um começo de vida do meu pai, uma extrema pobreza. Quantos irmãos? 5 irmãos. 5 irmãos? Vivíamos, eram dois colchões para as mulheres, as crianças mulheres para as crianças. Então era assim, não havia nem fogão, nem forno, era um fogareiro. Né? Esse é um começo de vida, né, de muita pobreza, mas uma pobreza de dinheiro. Né? Pobreza de dinheiro, uma das coisas para você conseguir entender, na minha casa se falava espanhol, guarani e português ao mesmo tempo. Ou seja, eu me criei falando 3 línguas. E eu tinha 6 ou 7 anos de idade, meu pai comprou um livrinho, uns cursos de inglês, olha, entendeu? Para ele aprender inglês, e nós aprendemos também inglês com 6 anos de idade, ou numa seja, cidade de 50 mil habitantes que não tinha escola de inglês, não tinha nada. Não é porque era uma família humilde, mas não se tinha uma educação, né, doutor? Sim, meu pai lia Baudelaire, minha mãe lia Baudelaire, meu pai lia Guy de Maupassant, Dumas, né, Victor Hugo, ou seja, uma casa que se inspirava conhecimento, né, conhecimento. Então, nesse com de criar-se assim, pobres, mas com conhecimento, com certa cultura, né, eu cresci nesse ambiente. Eu acho que a vida te leva avante muito pela tua base.
Ou seja, a vontade de vencer vem muito dessa pobreza, né, daquela época, e eu vendo meu pai batalhar muito. E ele foi um vencedor. Ou seja, quando eu saí de casa, da falência que ele vinha, né, do zero, começando do zero, né, cerca de 18 anos depois, ele comprou uma fazenda, né, enorme, linda, maravilhosa, né, então já tinha suas propriedades, ou seja, foi um vencedor. Uhum. Então me criei ao lado de um vencedor, mas com muita batalha, né, com muito sacrifício, com muita dedicação, com muito esforço, né, e eu peguei isso como exemplo. Isso é uma coisa que me acompanhou sempre, entendeu? Estudar sempre, galgar degraus, né? Galgar degraus, porque na realidade o acomodado, né, e a pessoa que não tem criatividade, ele permanece sempre no mesmo lugar, não consegue ir avante, né? E muitas vezes culpa os outros por isso. Mas na realidade cada um dentro de si deve criar seus planos, seus projetos, né, e saber seguir avante. Doutor, e para a cirurgia plástica, o primeiro momento do seu contato com a cirurgia plástica foi no exterior? Não. Foi no Brasil mesmo? Sim, na realidade é o seguinte, eu acompanhava um cirurgião geral, né, e como eu trabalhava com meu pai, aqui naquele ambiente, que eu tinha que colocar todo mundo para trabalhar, na realidade, eu com 8 anos fazia a limpeza de aliança, passava no cilindro, fundia ouro, com 10, 11 anos já sabia consertar despertadores, depois relógios. Na realidade, minha primeira profissão foi relojoeiro, né? Um joalheiro, assim, auxiliar de joalheiro, mas eu sim posso dizer que eu sou um relojoeiro, eu consertava relógios com 14 anos de idade. E esta delicadeza de você consertar um relógio, de você fazer uma gravação numa aliança, te dá uma certa habilidade manual. E essa habilidade manual transferida para a cirurgia, ela é preciosa. Faz toda a diferença, sim, né, preciosa. no profissional. Esse cirurgião geral me ensinou pontos, né, e eu fazia com facilidade. Que facilidade você tem essa? É que, na realidade, desde muito jovem, trabalhava com as mãos, gravando alianças, polindo, consertando despertadores, afinando as pontas dos eixos dos despertadores. Quem é relojeiro sabe o que eu estou falando, né? Então, consertando o balanço, né? Todas essas coisas exigem de você trabalhar com lupa em coisas muito pequenas, exigindo muita habilidade manual. Então, logicamente, o treinamento dessa habilidade manual te leva a maior facilidade de você fazer essas coisas. E os primeiros pontos, esse cirurgião que eu ajudava me disse assim: você pode ser um cirurgião plástico. Não tinha nunca pensado nisso. E ele foi a um congresso e voltou com um livro de cirurgia plástica, e foi esse meu primeiro livro de cirurgia plástica. Então, eu li aquilo e, bom, meu caminho então estava destinado. E aí, quando foi a oportunidade que você foi se especializar na Europa, né? No caso, foi em Paris, com o doutor, vou ver se eu falo certo, viu, gente? Roger Moulin. Roger Moulin. Falei. Roger Moulin, na época... Roger Moulin, Roger Moulin, nos anos 80, foi o mais famoso cirurgião francês. E, na realidade, um pouco de ousadia não custa, né? Eu nunca imaginei receber uma resposta positiva, pedi um estágio e uma residência no Hospital São Luís, onde ele seria o diretor, né? E a resposta foi positiva, para minha surpresa. Sim, né? Então, vou eu para Paris, né? Atrás de um sonho, né? Ele, na realidade, havia me prometido a residência, que na época você pagava 7 mil francos, o suficiente para viver, inclusive, com a família. Então, lá vou a Paris, supostamente já ganhando 7 mil francos, e imaginando tudo seria ótimo. Só que ao chegar em Paris, ele ficou surpreso que eu estava lá. E ele me disse: você recebeu minha última carta? Porque naquela época era carta, não existia e-mail. Não tinha WhatsApp. Era o quê? 20 dias para chegar uma carta de outro país? 15 dias para outro, 15 dias. A última carta dizia tudo em ordem, estava chegando tal dia. E ele disse assim: sim, recebi, eu feliz da vida. Não, a carta que eu te mandei para você não vir. E eu falei: não recebi. Então, é que a residência que estava prometida para você no Hospital São Luís fugiu das minhas mãos e eu não pude manter a palavra, né? Porque, na realidade,
um certo envolvimento de outras pessoas, né, que tinham seus interesses, né? Então, eu te avisei que não viesse, que tentaríamos, quem sabe, no futuro, outra possibilidade. Bom, eu fiquei branco, né? Faria o quê ali então? E minha resposta foi, doutor Roger, eu vim para lhe acompanhar. Então, estou aqui, vou ficar, vou lhe acompanhar. E, logicamente, não se falou em dinheiro, em pagamento, em nada. E o professor Roger me disse, bom, se você quiser ficar, né, temos cirurgia amanhã. E aí comecei a trabalhar como auxiliar, com o segundo auxiliar dele. O primeiro auxiliar, um mês depois decidiu, 2 meses depois decidiu ir embora, e fiquei com o primeiro auxiliar dele. Como já tinha manualidade, já tinha facilidade, né, ele passei a assisti-lo, entendeu? No consultório, no dia a dia. Esse é o assistente completo. Sem falar em dinheiro ainda. Então, já fazia 2 meses e meio que estava acampado na casa de uma amiga que morava em Paris, e ali não tinha onde cair morto, não tinha... Porque em Paris, nessa época, era altamente proibitivo para um brasileiro. Ou seja, as passagens aéreas que custam hoje R$4.000 ida e volta, na época era o preço de um carro para ir e voltar. Ou seja, era tudo absurdamente caro. Tudo que eu ganhava no Sul, todas as economias que eu tinha, não daria para me manter. Então, passado 1 mês e meio, eu arrumei um emprego de garçom, né? E fui em garçom na Boulevard Saint-Michel, né? Um barzinho do Mohamed, né? Que sumiu, morreu. Outra vez, no começo, quando voltava a Paris, eu ia visitá-lo, né? Mas eu trabalhei de garçom, levei prato, trabalhava à noite, etc. Servia nas mesas, né? Aprendi a servir como garçom, como se serve nas pratos, servir bandeja. Então foi uma experiência... É aí que vem o dom da culinária? Não. Depois a gente chega nessa parte. Bom, na realidade, eu, garçom, né? E assim, vou conseguir manter e vou continuar. Não recebo um tostão, mas porque ele nunca falou em dinheiro, até que um dia ele disse assim, preciso falar com você. Raul, ele me chama de Gonzalez. Gonzalez, desde que... Uma hora chama Gonzalez, Raul... Raul, desde que você chegou, na realidade, eu não sabia o que fazer com você, né? Mas há 1 mês e meio eu passei a cobrar dos pacientes o teu auxílio, mesmo que você não é registrado aqui, né? Mas eu falei que é um auxiliar, não precisava explicar muito, né? E eu estou dando os recibos em teu nome, porque as pessoas pedem recibos e notas, etc. E como você não tem essa legalidade aqui, eu estou providenciando isso. E então eu trouxe para você hoje os cheques que foram destinados a você. E me entregou um pacote de cheques dessa altura. E eu comecei a chorar, porque na realidade eu não sabia... Né, como que ia continuar, e de repente... Eu não tinha muito pouco dinheiro para comer, inclusive, né? Aí eu saí da casa da amiga, pagava um aluguel muito caro, o que eu ganhava de garçom pagava aluguel e pouco restava para comer ou qualquer coisa. Eu comecei a chorar, isso impressionou muito, né? E viramos amigos. Na realidade, ele era um senhor de 60 anos de idade, separado, né? Gostava de sair à noite, saíamos em casa de espetáculos. Naquela época havia uma boate maravilhosa em Paris, que era o Chez Regine, a mais linda boate da Europa, né? Ele era frequentador dessa boate, me carregava aqui, me carregava lá. Então, era assim, éramos parceiros, inclusive, o dia inteiro, no consultório, à noite para sair e tal. Né? Eu, naquela época, já casado, minha mulher ia um tempo, ficava lá e voltava, via, né, toda essa... Passei 9 meses sem ver meus filhos. Então, toda uma história, né, de batalha. Mas foi uma experiência incrível, primeiro por conviver com um ser humano espetacular, que era o professor Roger Mouly, e um cirurgião de enorme conhecimento científico, anatômico, de qualidade cirúrgica impressionante e respeitadíssimo no mundo inteiro, e o mais famoso cirurgião francês nessa época, né? Então, eu tive a felicidade de conviver com essa pessoa e aprender muito com ele, muito. Doutor, e aqui no Brasil, né, não tem como a gente não falar a gente fala que é o pai da cirurgia plástica, né, que é o Dr. Ivo Pitangui, que foi também um dos seus professores, das suas especializações também, né? O professor Ivo Pitangui é, sem sombra de dúvida, o mais famoso cirurgião plástico do mundo,
uma pessoa o mais respeitado cirurgião plástico. Não, e quando eu falo o mais famoso cirurgião plástico no mundo e o mais respeitado cirurgião plástico no mundo, eu estou falando entre os cirurgiões plásticos. Porque muitas vezes pessoas não merecedoras dentro de uma área, que pode ser médica, jornalística, qualquer área, né, ela pode ser fruto de divulgação, de mídia, Marketing, publicidade, né? etc., de marketing, e que na realidade não tem as qualidades que Não se propagam. procede tudo aquilo, né? Exato. Pitangui não. Pitangui, o respeito que os cirurgiões plásticos têm por ele é único. Realmente é considerado o maior cirurgião plástico da história. Pelo tudo que ele fez, para que se possa entender, foi o cirurgião plástico brasileiro, o médico brasileiro, que mais publicou trabalhos científicos. Trabalho científico é trabalho de pesquisa, um trabalho de novas técnicas, um trabalho, quer dizer, ele tinha no entorno dele todos os residentes, assistentes, etc., trabalhando constantemente para a publicação desses trabalhos. Então ele pedia para uma investigação, para outra. Ele quis deixar todas as suas pesquisas, o seu legado, né, para que todo mundo pudesse usufruir de tudo isso, né, das técnicas que ele desenvolveu e de todos os estudos dele, né, doutor? Sim, na realidade, uma das frases dele mostra muito a característica dele. A frase clássica dele é: de nada vale conhecimento se não podemos repassá-lo, ou se não fazemos a transmissão desse conhecimento. Quer dizer, se você guarda para você o conhecimento, ele morre. Né? Você precisa ensinar esse conhecimento e transmiti-lo para que outros usufruam desse conhecimento. Então, isso vinha então, nos seus livros publicados, nos seus artigos publicados, no ensinar. Né? Ele vivia num permanente estado de espírito de ensinar. Né? E é uma pessoa também imensamente culta, falava fluentemente, realmente, muitos idiomas, e tinha características de personalidade assim, muito simpáticas até, sabe? Eu convivi muito com ele, são 3 anos de convivência muito estreita, porque trabalhava diretamente com ele na clínica, 3 anos ajudando a operar e a publicar trabalhos, etc. Então, uma convivência muito frutífera, né, em termos de crescimento pessoal. Doutor, e como é que surgiu Ribeirão Preto na sua vida? Como é que acabou vindo para cá? Eu posso resumir isso no nome de uma pessoa, já falecida, que chama-se Nelson Linhares. Nelson Linhares é um senhor aqui de Ribeirão Preto, que tinha um problema muito grave de câncer no nariz, e que no último desespero, né, não encontrava muita saída, ele precisava de ter mais certeza de tudo aquilo que estavam oferecendo para ele como tratamento. Então ele procurou o professor Ipitangui. E eu era a pessoa que fazia as consultas, professor Ipitangui, ou seja, fazia a consulta inicial. O paciente era então recebido, eu perguntava todas essas perguntas médicas sobre doenças existentes, etc., a história do caso, né? Então, tudo isso colhido, de 4, 5 pacientes, eu me reunia com o professor Pitangui, explicava para ele os casos, e aí então ele ia ver os pacientes. Esse senhor, na realidade, ele tinha uma indicação de uma recapagem. Recapagem é a retirada completa da pele do nariz e uma aplicação de uma pele com o mais possível de cor daquele nariz da pessoa, né? Esse senhor tinha uma pele muito branca e o nariz muito vermelho. Então, a única pele que serviria para ele seria uma pele aqui da base do pescoço, ele tinha excedente de pele aqui. O professor então me perguntou: o que nós temos hoje? E eu falei que o professor Mouly, em Paris, tinha feito, enquanto eu trabalhava com ele, uma recapagem que seria muito indicado para esse senhor, né? Pitangui na hora perguntou: como recapagem? Nós estávamos a publicar esse trabalho, inclusive me parece que sabe o Mouly publique a retirada completa da unidade estética do nariz, a pele, e uma retirada da pele mais parecida que aqui do pescoço. O Pitangui me respondeu assim: interessante, nunca tinha pensado nisso. Né? E fomos ver esse senhor. Esse senhor tinha me perguntado: o que você acha que o professor Pitangui pode fazer? Eu já consultei 10 médicos e não senti confiança em nada. Eu disse: ele pode ser que faça uma recapagem. Expliquei o que era uma recapagem, né?
E o Pitangui, ao vê-lo, então, disse assim, olhou, disse assim, vamos fazer uma recapagem. Tira a pele daqui, põe a pele de lá, e o doutor Gonzalez vai se encarregar do senhor com o resto. Né? Conversou 5 minutos com o senhor, já sentiu confiança completa, operou com ele, assim, ele passou assim, a ser meu fã. Né? Esse é o Nelson Linhares, então ele me conseguiu a primeira casa que eu morei aqui, sem conhecer a cidade ainda. Antes de chegar em Ribeirão Preto, já tinha aqui um telefone, uma casa alugada, quer dizer, me mandava jornais todos os dias aqui de Ribeirão Preto. Eu vim conhecer, então, a cidade E pensando, que, não sei, o senhor está insistindo tanto, né? Ele me ligava toda hora, muito agradecido, muito feliz com a cirurgia dele, que realmente foi um sucesso. E então eu vim a Ribeirão Preto, conhecer Ribeirão Preto. Ao chegar em Ribeirão Preto, eu me dei conta que é uma cidade de futuro, uma cidade pujante. Principalmente na área da saúde, né? Sim, de gente empreendedora, de muito, sabe, pessoas bem-sucedidas, uma cidade que tinha um potencial de crescimento enorme. Interior, mas não é interior. Então, eu, na realidade, naquela época, eu já era professor concursado da faculdade e me formei. Tinha feito um concurso, seria voltar para lá para ser professor de cirurgia plástica. Mas eu me encantei por Ribeirão Preto, pensei, aqui eu quero criar meus filhos, aqui eu quero crescer. E, além do que, eu já tinha todas essas coisas de presente, né? Uma casa alugada, o telefone, né? Ele já havia conseguido, inclusive, o credenciamento no Hospital Sinhá Junqueira, no São Francisco. Então, havia toda uma... Ele fez toda a logística só para você mudar. Ele preparou com tapete vermelho a minha chegada. Eu sou muito agradecido a esse senhor. Hoje o filho dele é médico, é pediatra. Continuamos amigos, né? Mas esse senhor, infelizmente, faleceu. Né? E essa é a minha história de chegar aqui. E aí, no caso, você ficou 3 anos com o Dr. Ivo Pitangui. Sim. E aí, depois disso, você veio para Ribeirão Preto. Sim. Ao acabar a residência, nesse período de aprendizado com o professor Pitangui, eu comecei a fazer mestrado. Mas no meio do caminho eu desisti. Né? Eu pensei, eu estava com 7 anos de residência, de aprendizado, eu precisava trabalhar. Uhum. Então eu desisti do mestrado. E eu pensei que na realidade, o mestrado, sim, é muito interessante, doutorado também, é um grau comprovado de conhecimento que essa pessoa avançou, né, eventualmente mais que seus pares, né, para se projetar e ensinar, inclusive. Mas a vida acadêmica, na realidade, ela pode ser feita também fora da universidade, fora das faculdades de medicina. E foi o que eu fiz, né? Na realidade, eu publiquei dezenas de trabalhos científicos em revistas estrangeiras da maior importância, livros publicados, 2 livros publicados. Que tem aí 6 línguas, um deles, né? Exatamente. 5, né? 5 Na línguas. Na verdade, porque um foi pirata. É uma história interessante. Vamos contar essa história, doutor, para quem está em casa. A gente escuta essa história do doutor Raul Gonzalez. Escrevi um livro, então, sobre remodelagem, com uma experiência toda, né? Uhum. E esse livro, logicamente, foi traduzido por interesse, era o primeiro livro sobre o assunto no mundo, foi traduzido em inglês, italiano, espanhol, etc., não? 5 línguas, e uma editora da Coreia e o presidente da sociedade coreana me solicitam a tradução em coreano. Né? Eles fazem a tradução em coreano, e eu vou à Coreia, né, para o lançamento do livro. O livro já tinha sido lançado, na realidade, vendido, e aí era um congresso na Coreia, e aproveitou-se lá para um lançamento oficial, digamos, né? Uhum. Então, vou a esse congresso, e percorrendo os estandes, havia ali uma editora chinesa, que vendia livros americanos, etc. Eu vejo, parecia meu livro, mas não era coreano, né? E havia um chinesinho vendendo aquele livro, né, que era chinês. É lógico, a editora deveria ter sido consultada, ela nunca foi consultada, é lógico que aquele livro era um livro pirata, uma cópia pirata traduzida em chinês. Então, eu tenho um livro chinês que nunca recebi royalties, nem editora, nem coisa nenhuma, e estava lá o chinesinho vendendo. Né? Quando ele viu meu nome escrito aqui, ele viu aqui assim, que era né? Escondeu o livro, assim, o livro, não, e saiu pela tangente, né? Então, é o livro. Eu me tornei com isso, na realidade, o cirurgião mais traduzido do Brasil.
Olha só. com 6 livros, 6 línguas, né, traduzidas, Aham. né? Não é um Paulo Coelho com, não sei, 40 línguas traduzidas, mas, né, é um orgulho de qualquer Mas forma também muito não é grande. um livro de autoajuda, né? Sim, É um livro específico de uma área muito específica. sim, especificamente para cirurgiões plásticos, né, nesse período. Né? Então, ou seja, é um grande nome, né, doutor? O Ah, Tereso sim. é um reconhecimento muito grande por toda a sua trajetória e todo o seu legado que o senhor vem deixando na sua história, na cirurgia plástica, né? A hora que você olha e fala, gente, mas são 6 línguas, né? O meu livro aí todo pelo mundo, né? Na realidade, como eu vou explicar para você, que a lacuna que eu fui preenchendo com técnicas e pesquisas, etc., que era a cirurgia do contorno posterior, né? Glúteo, etc., e costas e tudo mais, que ninguém trabalhava com isso, foi um pioneirismo que me deixa muito feliz no sentido em que houve continuidade, não foi um esforço que morreu na praia. Uhum. Dezenas de cirurgiões contribuíram para isso depois, com novas técnicas, novas inovações, novos procedimentos, né? E aquilo que no começo era eu que batalhava, falando quase para as paredes, porque ninguém pensava que fosse ter tanto mercado para isso, tanta procura, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu me lembro que eu palestrei na abertura do congresso e eu perguntei quem faz prótese glútea? 4, 5. Né? Isso Quem faz nos enxerto de anos gordura 80. no enxerto de gordura na nádega, 12, 15. Hoje? E hoje é a cirurgia que mais cresce nos Estados Unidos. A que mais, não é que mais é feita, veja mesmo, a que mais cresce. Uhum. Você saiu de 0 para um crescimento vertiginoso de 500% ao ano nos últimos 7, 8 anos. Uhum. E os americanos muito inovadores, com novas técnicas, suplantando as minhas, logicamente, né, com coisas melhores do que eu produzia na época. Né? Mas, de qualquer forma, me sinto muito orgulhoso de ter sido um dos precursores, pioneiros, né? Outros precederam, outros antecederam. E assim é a medicina, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu dei minha contribuição e muitos outros cirurgiões estão aí colaborando sempre com novas técnicas, novos procedimentos, essa mesma área que eu trilhei, né? Que abriu um caminho. Doutor, agora vamos entrar nos procedimentos, falar um pouco de atualização de toda essa área, né? A gente fez as contas aqui, gente, uma média de 25 mil cirurgias, né? Plásticas em toda a sua carreira, né? Hoje, a cirurgia da parte da mama ainda é a mais procurada, né? Ou mudou um pouco? Você sabe que, na realidade, a cirurgia plástica hoje, no que se refere ao cirurgião em si, começa, especialmente os jovens cirurgiões, começam quase que a buscar uma subespecialidade. Ou seja, alguns cirurgiões querem fazer muito mais nariz, outros querem fazer cirurgia de quinoplastia, outros cirurgias faciais, outros cirurgias corporais, e por aí vai indo, né? Mas lipoaspiração continua sendo a campeã mundial. Lipoaspiração. É a cirurgia que mais se realiza no achava que era mundo, da mama. é a lipoaspiração. A segunda, sim, é a mama. A segunda, sim, é a mama. A terceira é a plástica de abdômen, né? A quarta é a mama com abdômen, e aí entra, então, as cirurgias faciais, nariz, etc. Na realidade, a cirurgia plástica, já dizia um grande mestre de cirurgia plástica, Harold Gillis, que foi um dos professores do professor Pitangui, ele aprendeu também na Inglaterra, e na França, inclusive, o professor Pitangui esteve com o pai de dos meus professores em Paris, que é a família de Fomontel. Então, uma trajetória de Paris, lá em Paris, eu tinha uma trajetória muito parecida com a do Pitangui, anos depois. Harold Gillis dizia o seguinte: a cirurgia plástica é a última das cirurgias gerais, porque o cirurgião plástico opera desde o transplante de cabelo até a unha encravada. Ou seja, em todo o tegmento do corpo humano, nós atuamos. Nós nos interessamos, e em todas essas áreas nós podemos atuar. Quer dizer, eu me orgulho, por exemplo, de fazer muito bem cirurgia de unha encravada. Uma cirurgia parece simples, mas ela exige muita técnica, muito conhecimento para realmente ter a solução. E hoje, por mais que o senhor está óbvio, tem a questão de ter se destacado na questão corporal glútea, atrás, nas costas, tudo, hoje o senhor faz de todos os tipos de cirurgia plástica? Ou não? Tem alguma que o senhor não faz? Sim, na realidade, a geração da minha época, é difícil poucos super especializaram, vamos dizer, né? Poucos ser super especializados. Hoje os jovens estão mais assim.
É lógico que eu faço praticamente tudo, mas existem super especialidades, como transplante capilar hoje é algo maravilhoso e muitos colegas trabalham basicamente só com transplante capilar. Cresceu muito Cresceu também, né? muito, A procura, né? Enfim. Sim, você pode imaginar o seguinte, uma senhora, por exemplo, com começo de calvície, por alterações hormonais, melhorar o seu cabelo, né? Até mesmo pessoas mulheres que têm muito poucos cílios, né? Conseguir o supercílio. Então, homens que têm defeitos na barba, que podem se corrigir com transplante capilar. Então, existem N possibilidades na cirurgia plástica. Desde cabelo até mama, abdômen, lipo. Muitas possibilidades existem na cirurgia plástica. Inclusive, na reparação, algumas especialidades excepcionais. Né? Nós temos aqui, por exemplo, excelentes cirurgiões de mão, em que você trabalha exclusivamente com a mão, com defeitos congênitos e especialmente os traumáticos, né, em que uma mão perde vários dedos e transforma alguns dedos para conseguir a pinça de você pegar instrumentos, colher, garfo, etc. Então, são algumas especialidades que realmente dão uma conotação da cirurgia plástica, do amplo interesse do cirurgião plástico pelo corpo humano, desde o cabelo até o pé, onde nós atuamos em todos esses segmentos, alguns cirurgiões se dedicando mais a uma área ou a outra, mas sim abrangendo toda essa proporção. E hoje, qual que é a maior procura no seu consultório? Quando a pessoa te procura, tem alguma que é a que é mais ainda procurada? Por exemplo, vai no ranking, no caso ali, lipoaspiração ou não? Vamos lá. A minha consultório, digamos assim, meu trabalho mais dedicado ainda é cirurgias de glúteo, etc., Sim. mas muito de pacientes estrangeiros. Pacientes que tiveram problemas do exterior vêm, ou então mesmo brasileiros que tiveram algum tipo de cirurgia complicada, ou uma cirurgia mais complicada, né? E essas pessoas são encaminhadas por colegas. Na realidade, com muito orgulho, eu posso dizer que a cirurgia de prótese glútea ela é feita, muito bem feita, por inúmeras quantidades de cirurgiões do Brasil inteiro. Né? A cirurgia de prótese glútea no Brasil é o país que mais se faz isso, né? Porque referência, né? Referência, ótimos cirurgiões do Brasil inteiro fazendo isso. E, na realidade, a cirurgia que mais eu faço hoje é a cirurgia de rejuvenescimento facial. Olha. E por que isso? Porque a cirurgia de rejuvenescimento facial é assim, eu opero a senhora A, né? E a irmã dela, que tem mais ou menos a mesma idade, diz assim, nossa, eu também quero fazer. Então, ela vem atrás, né? E a amiga, a cunhada, então se cria uma espécie de uma sequência, né? Porque não tem como esconder que fez a cirurgia de rosto. E a pessoa gosta de ver aquele resultado, realmente, de retirar o aspecto de cansaço, do rejuvenescimento. O rejuvenescimento é muito bonito. Você vê uma senhora, por exemplo, de 60, 70 anos de idade, mas que tem saúde corporal ótima, jovialidade, frequenta academia, gosta de sair dançar com o marido. E que hoje mudou muito, né? A gente fala, se você pegar antigamente uma pessoa com a idade 60 anos, vamos dizer, comparar com uma pessoa de 60 anos hoje, é outro nível em termos de saúde mesmo, né? De se cuidar, de ser ativa, né? Mudou muito também nos últimos anos, né? Existe até uma piadinha que eu criei, na realidade, de vez em quando eu conto, imaginando a comparação da pessoa que tem possibilidade de recorrer a essas coisas, né? A piada é a seguinte, uma senhora distinta com seu carrão, né, para no sinal, e uma senhora humilde bate no vidro assim, abre o vidro, a senhora podia me inteirar com um dinheirinho para comprar uma marmita? Ela olha para essa senhora assim, quantos anos você tem? Né? Eu tenho 58. Assim, entra aqui no meu carro, vou te levar para minha casa, vamos almoçar junto. Não, senhora, você tô assim, toda suja, o cara é todo bonitão. Não, aí o sinal, entra logo. Essa senhora entra. As duas logo se identificam, né? E começam a conversar e dão risada. Essa senhora mais humilde, né? Muito humorada, né? Apesar de toda essa condição, acho que muitas vezes o pobre é muito mais humorado que a pessoa ranzinza e que tem muito dinheiro no bolso. Então, uma senhora muito interessante, as duas vão conversando e almoçam em casa,
E o marido dela, que nunca estava em casa, estava lá também, né? Participa do almoço, logo identifica essa senhora com muito humor e dá muita risada, almoça muito feliz. E ela manda então seu motorista levar em casa essa senhora, cheia de sacolas, com comida, com brinquedinho para o neto, etc. Ela se despede, né? Até marca um novo encontro, e o marido pergunta para ela: eu não entendi por que você trouxe a senhora em casa, não entendi, ela é muito simpática, mas o que deu em você? Né? Ela respondeu assim: eu trouxe essa senhora para que você entenda como é que fica uma senhora de 58 anos que não tem um dentista para clareamento, não tem cabeleireiro, não tem cirurgião plástico, não tem botox, não tem filtro solar, entendeu? E quanto que ela sofreu com tudo isso, né? Para você conseguir entender a diferença entre quem tem acesso a isso e não tem, entendeu? Então, é assim, né, a comparação. Se existe isso à tua disposição, à disposição de todo mundo, e quem tem essa possibilidade, por que não usufruir? E, doutor, dentro disso também, a gente nota também hoje essa acessibilidade muito maior que antigamente não era tanto. Só que, por outro lado, a gente tem um lado também que não é tão positivo, na minha visão, no sentido de que parece que agora muita gente faz cirurgia plástica e onde às vezes acontecem muitas notícias, às vezes, de casos errados, né? Às vezes numa preparação não tão assim. Como é que você enxerga esse mercado hoje da cirurgia plástica? Nós temos mais de um aspecto para analisar, né? Mais de um ponto de vista, né, para nós pensarmos sobre isso. Em primeiro lugar, mesmo que em procedimentos bem-sucedidos, sem complicações, né, a banalidade, o exagero e a vulgaridade. Ou seja, criar-se um biotipo como sendo aquele o melhor estético, e você passa, na realidade, a olhar para esta moça, esta, e todas têm enormes cílios do mesmo tamanho, tem um queixinho, tem harmonização facial, etc. E passa a ter, na realidade, a perda da própria identidade. Já está, na realidade, tentam ser aquilo que parece ser um estereótipo da beleza e que é aquele único que ela gostaria de ser feliz, que traria a sua felicidade. Então, desse ponto de vista, realmente há um certo exagero hoje na sociedade, na população em geral, especialmente em moças nessa faixa entre 18 até 40 anos de idade. Há que se ter um certo cuidado com esse exagero, porque, na realidade, isto não leva a nada, é uma perda de identidade, e a pessoa deve buscar o seu próprio eu, tratar o seu eu, cuidar do seu eu, e não da sua carinha no 3x4. Isso, no fundo, lá a longo prazo, vai trazer mais felicidade a essa pessoa. O outro aspecto é este exagero da busca, não importa aonde. Né? Busca-se o mais barato e nem sempre é a pessoa mais adequada. Então, você vê blogueiras fazendo procedimentos estéticos que nem são da área da saúde, resultando, inclusive, em complicações fatais. Então, esta busca, não importa aonde e a que preço, ela é perigosa. Isto deve ser, na realidade, repensado por todas aquelas pessoas que estão nesse momento buscando uma pessoa que não está capacitada. Ela não é uma médica, essa pessoa não é médica, não é nada, nem da área da saúde muitas vezes e você está achando que porque ela tem 1.000, não sei quantos seguidores, que ela é capacitada de fazer aquele procedimento. Ela não é. Porque quando complica, o médico é a pessoa capacitada a solucionar isso. E, doutor, dentro disso também, a gente vê um aumento muito também no número de faculdades de medicina, né? Ou seja, é um mercado que cresceu muito, se você for olhar nos últimos anos, mas tem que ter uma certa cautela e um certo cuidado, principalmente quando fosse procurar um profissional em toda essa avaliação, né, da carreira, da experiência, para que não se tenha um caso como a gente vê tantos hoje, divulgados pela imprensa e de procedimentos errados, né, de falta de experiência, né, e às vezes nem formação, né, correta. Sim, vamos lá. Um cirurgião plástico, ele tem uma formação bastante extensa e profunda. Ou seja, a primeira providência de alguém buscar um profissional, busque um cirurgião plástico. Isso pode ser pesquisado se a pessoa de fato é cirurgião plástico,
na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Uhum. Né? Lá está o nome de todos os cirurgiões, em cada cidade, está tudo lá, você pode pesquisar e encontrar o seu cirurgião plástico. A segunda forma muito interessante hoje como você sempre vai ter uma amiga que fez, e a outra assim, assado, né? Essa pessoa pode te levar a um cirurgião plástico, ver o resultado, pedir para ver a cirurgia que ela fez, né? Conversar com ela da experiência dela. Quer dizer, a troca de ideias e busca de experiências de pessoas que já passaram por essa experiência é também uma boa forma de encontrar o seu profissional. Na realidade, todas as cidades brasileiras hoje, exceto as menores de 20 mil habitantes ou 30 mil habitantes, já têm cirurgiões plásticos. Então, o cirurgião plástico é quem deve ser procurado para procedimentos, mesmo os minimamente invasivos. Todo cirurgião plástico sabe fazer botox, todo cirurgião plástico fazer preenchimento, né? E você fazer isto com pessoas que não têm nem noção muito de anatomia, do que estão fazendo, e também que não lidam com estética, não é aconselhável. A nossa especialidade, nós lidamos com estética em todos os sentidos. Nossas revistas especializadas que nós recebemos mensalmente, tanto as americanas como europeias, nos atualizam no dia a dia. Os congressos se fala de tudo. Se fala desde preenchimento, de botox, como é que se faz. Os cursos de botox, inclusive nas congressos brasileiros, até deixou de ser chamativo, porque nós já sabemos tudo sobre isso. Quer dizer, todo cirurgião plástico tem uma boa formação. É o seu jovenzinho que está indo na residência. Mas isso ele aprende com o seu professor. Então, a formação do cirurgião plástico é de no mínimo 5 anos e 3 anos dedicados completamente a isso. Esse médico, ele fez uma imersão nesses conhecimentos e ele sim está capacitado para isso. É claro que existem cirurgiões que têm menos senso artístico, né? Aí é bom investigar um pouquinho mais o que ele faz, o que ele é mais dedicado, né? Mas realmente, entre você procurar um profissional que muitas vezes nem é da área de saúde, abra o olho, você pode estar entrando numa fria enorme, inclusive a própria vida. Doutor, e quando chega a paciente que quer essa harmonização facial hoje, que é aquela carinha, como a gente falou anteriormente, igual, né? Carimbada. Vocês têm, por exemplo, no seu caso, você tem a liberdade de falar que não vai fazer, por exemplo, X procedimento? Como que funciona, assim, essa questão muito da ética também, de lidar ali com o paciente? Porque é realmente o que você disse, tem pessoas que não vê limite, né? E assim, acabou de fazer uma, já quer fazer outra e acha que tem que fazer isso. E a hora que você vê, você está fazendo e perdendo a sua identidade, né? Como você disse. Sim. É muito importante entender o paciente do ponto de vista psicológico, né, e o que a pessoa realmente procura. Por incrível que pareça, eu já recebi um rapaz muito bonito, mas que não tinha nada a ver com Brad Pitt. E me trouxe a fotografia do Brad Pitt, perguntando se eu poderia fazer isto aqui nele. Né? Eu expliquei, olha, não é possível, né? O teu nariz é muito diferente do dele, né? O teu queixo é muito diferente do dele, as tuas sobrancelhas são muito diferentes do dele, e te resumo, você é uma pessoa bonita, você é um rapaz bonito, no ponto de vista, não precisaria fazer nada, né? E tem mais, teu nariz é diferente, teu queixo é diferente, e se fosse igual, quem sabe você tivesse aqui com a cara do Brad Pitt me trazendo a fotografia do Alain Delon ou de outro bonitão, né, do Leonardo DiCaprio, o que for, querendo mudar. Quer dizer, não é isto. O meu entendimento é que você está procurando aquilo que você não é. Né? Ser então, o que não é, né? Tecnicamente não é possível. Né? E do ponto de vista de orientação pessoal, da minha maturidade, eu posso dizer, esquece isso. Você é um homem bonito, curta o que você tem, é só sair e te oferecer para as meninas aí que você vai ver que vai ser o galã. E realmente, ele voltou um tempo depois, casado com uma moça muito bonita, né, para trazer a esposa para operar o nariz. E realmente era que merecia mesmo, né? Você vê que essas pessoas que buscam, na realidade, um sem fim de cirurgias e procedimentos, muitas saíram já do trilho do seu ser, né? Não, elas perdem já a sua identidade, elas não percebem mais um eu, elas querem um outro.
ela se projeta sempre em outra pessoa, etc. Na realidade, são alguns casos realmente psiquiátricos, né, que precisam frear um pouco esse ímpeto de querer ser sempre mais belo, etc., mas sempre espelhados em outras pessoas. E o que não é bom. Na realidade, Deus deu a cada um de nós uma identidade, nós temos que saber usufruir essa identidade. Eu acho que isso também cresceu muito agora nos últimos anos por conta das redes sociais, tecnologia, né? Porque hoje você entra na rede social, você vê um Photoshop, você vê aquelas mulheres maravilhosas, e aí muitas pessoas olham e falam, eu quero esse corpo, eu quero esse rosto, eu quero essa boca, e isso faz com que as pessoas entrem nessa busca incessante de melhorar, de querer ficar igual mesmo, às vezes, a pessoa que ela segue ali e tudo, e acaba influenciando dessa forma, né? Totalmente. Existe um outro aspecto também que é bem interessante. É muito importante que o profissional não induza a pessoa a fazer qualquer tipo de procedimento estético ou qualquer tipo de procedimento que não para o qual ele não foi procurado. Eu te dou um exemplo. Digamos, o ginecologista recebe a paciente para problemas ginecológicos. Ele aprende a fazer plástica de mama. Ele começa a oferecer para aquela paciente plástica de mamas que ela precisa, vai fazer um preço especial para ela, vai baratear, etc, etc. Então, ele está induzindo aquela pessoa a fazer. Que, na realidade, eventualmente, aquela pessoa estava feliz com a sua mama. Ele opera, tem uma complicação com isto, tem algum problema grave que deforma aquela mama, e o que ele trouxe para aquela pessoa? É felicidade. Agora, é muito diferente. O cirurgião plástico, ele vai receber uma pessoa que marcou uma consulta, ela já pensou em casa, já se olhou no espelho, conversou com o marido, com os filhos, né, ou com o pai e a mãe, e vem ela já vai decidida. Sim, ela vem buscando uma opção, uma ajuda, uma opinião. Então é diferente. E nesse mesmo sentido, veja bem, não cabe ao cirurgião plástico, numa pessoa que vem fazer uma cirurgia de mama, e que tem um nariz bastante feio, ele diz assim, aproveita e faz o nariz. Porque quem sabe essa pessoa nunca tenha pensado no seu nariz, é muito feliz com isso. Doutora? Sim, não é de bom tom, né? Não é de bom tom, e eventualmente você está alfinetando uma pessoa naquilo que ela nunca pensou. E às vezes isso pode causar um transtorno psicológico absurdo para a pessoa, que às vezes nunca despertou e de repente você desperta algo ali que ela começa, por exemplo, o nariz, realmente olhar e falar, nossa, mas se o doutor, que é um cirurgião plástico renomado, falou isso, né, do meu nariz, então é porque realmente eu preciso mudar, né, e aí... Mas vamos lá, eventualmente, o nariz que depois foi realizado não é bem o que ela queria, ela se dá conta que não era aquilo que ela deveria ter feito, né, então, o médico tem que ter muito cuidado em avançar, atropelar um pouco a personalidade daquela pessoa, sugerindo coisas para o qual ele não foi procurado. Né? Isto é o que está acontecendo com o dentista. Na realidade, eu não critico o dentista fazer isso, um procedimento estético, né? Não acho que todos têm capacidade, um ou outro faz alguma coisa mais ou menos legal, mas veja bem, a pessoa vai lá para consertar um dente, né? E sai de lá com botox aplicado, e, eventualmente, chega em casa, mas, meu Deus, o que você fez? Falou o marido, você era tão boa. O marido pode ficar chateado, ela fez sem avisar ninguém, sem pensar. Ou seja, no atropelo, e que não deveria ter acontecido. Né? E o que está acontecendo hoje é assim, você abre o dente, mas o dentista está dizendo, vamos aplicar isso, aquilo, fazer fio, fazer não sei o que, etc, etc. Porque, na realidade... Resumindo e deixando bem claro esta minha opinião, e não vou fugir aqui dessa opinião, existe aqui um pouco de ganância financeira. Ou seja, o dentista atropelando o seu paciente, que procura um tratamento dentário, confia nele com o dentário, e sai de lá com a cara toda inchada, cheia de preenchimentos e tudo mais, e ele fica com certa quantia de dinheiro no bolso, muito feliz. E, na realidade, aquela pessoa eventualmente está se transformando, deformando, virando um espantalho, muitas vezes, de tanto preenchimento, que quanto mais ele preenche, mais ele cobra. Então, é lastimável isso. Né? Na realidade, é uma espécie de usufruir da sua posição,
em que a pessoa confia, né, para empurrar goela abaixo alguma coisa que a pessoa nem esperava, que depois Que é visando pode... o financeiro, né? Exatamente. Isso, na realidade, do meu ponto de vista, não é generalizar totalmente, mas na realidade, em uma certa parte de casos, é pura ganância. Doutor, e o que tem hoje no mercado de mais de novidade da cirurgia plástica voltado para a estética? Bom, dos glúteos hoje, falando assim, o que tem hoje ainda é o preenchimento de gordura? Sim. Preenchimento de gordura, prótese, um pouco de liberação de celulite. E claro que cada vez avança mais, cada vez todos os cirurgiões estão mais habilitados a fazer isso, dar a cintura, um afinamento da cintura muito, muito bom. No que tange afinamento da cintura, sim, existe um procedimento muito inovador, muito interessante, que é o afinamento das costelas. Ou seja, esse afinamento das costelas, ele não retira a costela. Não Né? precisa fazer igual a Kim Kardashian. Ele não, exatamente, não precisa retirar a costela, não precisa nada. Simplesmente se faz uma espécie de uma fratura em galho verde, quer dizer, quebra, mas não separa o osso. Ele amolece o osso, e esse osso depois ele vai soldar uma nova posição, dando a essa pessoa uma cintura mais fina, com o uso de espartilhos que vão colocando esse osso que foi então semifraturado, foi amolecido na realidade, depois se volta com espartilhos e cintas, né, em 2, 3 meses cicatriza uma nova posição, realmente afinando a cintura de forma muito bonita, né, e também a lipoaspiração, né, que você consegue esvaziar uma cintura e modelar uma cintura de forma cada vez mais bonita, vamos dizer, né? Mais eficiente. A lipo 3D, por exemplo, que faz a gente que não é adepto da academia faz os gominhos. Lipo 3D e Lipo HD, né, que mais ou menos a mesma coisa, é uma espécie de um avanço da liposcultura, né? Onde você passa então a estudar melhor o que aparece na pessoa magra, a musculatura que aparece na pessoa magra. Então, na medida que essa pessoa vai emagrecendo, por emagrecimento e academia, os músculos começam a aparecer. Ou seja, um rapaz, digamos, que está um pouco acima do peso, emagrece bastante e faz bastante academia, os músculos começam a aparecer mais. É o que nós chamamos hoje de definição muscular, sem cirurgia. Bom, se você está emagrecendo uma pessoa com cirurgia, também você pode fazer com a própria cirurgia, com a própria lipoaspiração, aspirar mais nas áreas que o emagrecimento também oferece. Veja bem, se você pegar a gordura aqui, você tem mais gordura do que aqui. Então, na pessoa que está acima do peso, isso é um pouco parelho, mas se você aspira mais aqui do que aqui, você está criando, então, mais naturalidade a essa lipoaspiração. Ou seja, o estudo anatômico da profundidade dos músculos é imitado, é respeitado, né? Se consegue entender melhor aonde aspirar mais, onde aspirar menos. Opa, aqui vamos ver. Estou conseguindo. Pronto, tá ótimo. Isso chama-se Lipo HD. Isto parte de um cirurgião colombiano, muito criativo e também muito respeitador da forma de criar técnicas, publicando trabalhos científicos, fazendo as pesquisas, mostrando anatomia, dando curso, etc., que chama-se Alfredo Odios. Né, um grande cirurgião plástico, muito respeitado no mundo inteiro, muito conhecido no mundo inteiro. Isso, então, já foge já das mãos deles e outros cirurgiões acrescentam outras coisas e tudo mais, né, e novas tecnologias, como as tecnologias de plasma, e dá essa lipoaspiração super moderna, vamos dizer, né? Doutor, e agora sim, nem todo procedimento serve para todo mundo. Isso é um fato, absolutamente, né? Verdade. Absolutamente verdade. Na realidade, toda vez que um cirurgião faz publicidade ou traz no seu site, o que for, qualquer tipo de procedimento, é muito claro que ele deve anunciar, às vezes acontece, esquece, né, no entusiasmo das coisas, que tudo tem um limite, né?
Porque, por exemplo, assim, imagina, eu chego lá no seu consultório, não, doutor, porque eu quero fazer a lipo 3D, eu quero o preenchimento do bumbum assim, eu quero, e de repente, a hora que você que vai ter que ser feita a análise, fala, olha, esse aqui não dá para ser feito porque seu corpo é diferente e tal, não é? E aí a pessoa às vezes fica frustrada, fala, nossa, mas Juliana, a gente faz o seguinte, então já liga para minha secretária, lá já marca da cirurgia, já vamos fazer e está conversado. A realidade é o seguinte, lipoaspiração é uma cirurgia maravilhosa, é a cirurgia mais realizada no mundo hoje, foi uma revolução na cirurgia estética inacreditável, que nunca ninguém pensou que fosse possível. Isso aconteceu na França, a evolução disso, os primeiros passos disso aconteceu na França, na época que eu morava lá. Eu fui testemunha desse começo, do nascimento da lipoaspiração. Uhum. Eu comecei a fazer lipoaspiração lá quando estava em Paris ainda. A lipoaspiração, na realidade, ela pode ser feita em qualquer lugar do corpo, desde que tenha gordura, mas com uma condição, desde que não tenha flacidez. Então, essa flacidez, né, e também a retirada que possa levar a uma flacidez, pelo grande volume, já a pessoa não tem um tegumento cutâneo de muito boa qualidade, por idade, ou emagrecimentos prévios, ou até congenitamente, né? Então, isto vai limitar a lipoaspiração. É aí que entra, então, o limite da lipoaspiração. Lipoaspiração continua sendo a cirurgia mais fantástica da cirurgia estética, mas, logicamente, com limitações bem grandes, bem conhecidas, e hoje até mesmo a população sabe, você acaba de dizer, né? A pessoa que emagreceu pode se fazer lipo? Dificilmente, porque já a pele cedeu, então aquilo... Já não é o caso, né? Vai ter um outro tipo de procedimento que vai ser adequado para o que ela está buscando, né? Exatamente. Doutor, você tem cirurgia plástica? Se eu já operei? É? Sim. É? Não conta para ninguém. Oh. Na realidade é o seguinte, no meio da cirurgia plástica, nós cirurgiões plásticos nos conhecemos, né? Então você mais ou menos simpatiza com o seu amigo João, que ele faz as mesmas coisas que você, que tem os mesmos pensamentos do que você. No que trata de cirurgia plástica de rosto, né, eu tenho um pensamento aqui de não abrir por aqui, trabalhar por aqui, por lá, etc. Eu tenho um grande amigo de muito tempo, na Itália. Eu aprendi na Itália há quase 20 anos, indo e vindo todos os meses, então conheço muitos cirurgiões italianos, e tem um particularmente que identifico muito, o Dr. Giovanni Botti, né, a quem chegou o momento de operar, né, então me socorri com o Dr. Giovanni Botti, pensei, não, preciso fazer um pouco, rejuvenescer um pouco, né. Então, logicamente, tenho esse rejuvenescimento, né, hoje completo quase 70 anos de idade, me sinto bastante bem. Eu valorizo a cirurgia plástica, quer dizer, eu não sou aquele cirurgião que vai envelhecendo e ele não quer fazer cirurgia plástica nele mesmo, sendo que ele faz os outros, né? Às vezes falta confiança nos colegas, não? Confiei completamente nesse colega e me senti muito feliz em operar. E, doutor, hoje, quantos filhos o senhor tem? 3 filhos. 3? Né? Quais foram para a medicina também? Somente um. Só um? Que é o que hoje trabalha com o Ricardo, você, que é um excelente cirurgião, muito capacitado, uma pessoa muito habilitada, muito formado também com o Pitangui. Ele foi um dos últimos alunos do Pitangui. Olha só. Um dos últimos... Conseguiu ter a oportunidade. Sim, aqueles últimos alunos formados por ele, que conviveram com ele, né, pouco antes de ele falecer. Ricardo é um excelente cirurgião, franco, que trabalha no mercado de automóveis, né, muito feliz no que ele faz, né, e Liege, que trabalha no mercado de artes. Ele tem uma revista chamada Das Artes, é uma revista dedicada ao mercado de colecionadores, de pessoas que trabalham como marchands, negociantes de arte. E o esposo dela também trabalha com o mercado de arte, faz seguro de obras de arte, coleções, etc. Então, cada um no seu todos ramo. Todos encaminhados, todos na sua felizes área. no que fazem. Tudo, já tem netos? Bem. 5 netos, né? 5 netos todos muito queridos, muito, né? Então, esse último Natal, mais uma vez, o seu amigo Raul Gonzalez aqui foi o Papai Noel da família, tá aí fantasiado de Papai Noel. No começo enganava os netinhos todos, né? Mas agora tá mais difícil. Não, os maiores já chegam assim, eu vovô. Já então, sabe, né? Acaba um pouco com a magia da coisa. A gente tem umas fotos aqui, passando.
Esse é eu no meu De habitat, vamos dizer, né? registros, né? Eu no meu Aham. trabalho, né? Meu trabalho é a manhã inteira, todos os dias operando, né? Eu me sinto muito feliz, né? Muito agraciado por Ó, Deus e me dar essa oportunidade. eu já vou aproveitar e entrar no assunto aqui, porque passou uma foto sua com um ator ali, Ai, aqui o... Uhum. Nossa, como eles chamam? É, é, Lázaro Lázaro Ramos. Ramos, admirável. Muitos famosos dessas 25 mil cirurgias, doutor? Ah, sim, Lázaro Ramos não. Lázaro Ramos eu encontrei casualmente, porque ele mora Aham. perto do meu consultório em São Paulo, né? E a primeira vez que eu encontrei foi uma surpresa e tal, conversamos um pouco, e depois eu vi ele mais repetidamente ali, né? Ele tem um apartamento perto do meu consultório, e nessa padaria que hoje fechou, né? Ele ia volta e meia tomar um cafezinho, comprar alguma coisa, E aí cruzava? nos cruzamos, né? E é um ator excepcional, né? Um ator maravilhoso, né? Eu admiro muito Lázaro Ramos, e na realidade eu falei com ele sobre um filme que ele fez no Rio Grande do Sul, né, com um diretor de cinema chamado Assis Brasil, né, que era de Santa Maria, da minha cidade, que eu conhecia, que sempre desde pequeno se ligou à fotografia, cinema, etc. E este sujeito foi a Porto Alegre, começou a trabalhar com cinema de mais qualidade, mais comercial, etc. Produção cinematográfica de Aham. fato, e não filme amador. E um dos primeiros filmes bem-sucedidos do Assis Brasil foi esse com Lázaro, com ele, né? E com uma outra atriz muito linda, também gaúcha e tal. E eu entrei no assunto com ele. Ah, você fez um filme assim assado com o diretor Assis Brasil? Ah, sim, isso mesmo. Foi um dos primeiros filmes que eu fiz, que foi um sucesso. Quer dizer, um pouco do começo da carreira dele foi lá com esse meu conhecido diretor lá de Porto Alegre. Uhum. Então, travamos uma conversa interessante, né? Depois eu passei a vê-lo mais seguidamente nesse café, e o café fechou, né? Então não nos encontramos mais. Tá. E, doutor, para a gente finalizando, como é que o senhor enxerga a cirurgia plástica nos próximos anos, assim, em termos de tecnologia, de tudo que hoje vem vindo, né, com muita rapidez, inclusive, nos dias de hoje? Existe a medicina, todo médico sabe disso, e todo médico usa essa frase, né? Que a medicina é a ciência das artes mutantes, das verdades mutantes. Ou seja, o que hoje é a regra e a verdade, amanhã pode não ser, porque a medicina avança a cada momento. Sim, a cirurgia plástica avança. Pensem bem que há 40 anos atrás não existia lipoaspiração, não existia transplante de gordura, não existia hemorragia costal, o facelift era bastante limitado. Então, as próprias técnicas mudam, né? A rinoplastia de 40 anos atrás não tem nada a ver com a rinoplastia de hoje. E também, certamente, os avanços acontecerão no futuro. Coisas novas estão acontecendo, por exemplo, a robótica, onde você pode operar um paciente, inclusive à distância, né? Um cirurgião muito treinado de Nova York, ele pode fazer uma cirurgia em São Paulo, né? Porque ele mexe aqui no Sim. computador e lá a Inclusive, esses mãozinha. dias foi uma notícia que teve uma cirurgia do outro lado do mundo, né? Ele Sim, operando por meio de inteligência artificial aí, e exatamente. robótica e tudo mais, né? Isto. Então, esses avanços, eles realmente estão acontecendo. Muitas coisas acontecendo em termos, por exemplo, de pele sintética. O banco de pele hoje tem mais qualidade para tratamentos de Aham. queimados, peles sintéticas para uso em queimados. Então, há uma evolução muito grande. Na realidade, não é que acontece dia a dia, né? Porque até que aquele procedimento seja aprendido e que realmente evolua e se disponibilize isso à população, nem sempre é tão rápido. Mas eu vejo toda a medicina como uma ciência cada vez mais trabalhando pela felicidade do homem e a longevidade do homem, a qualidade de vida do homem. É simples analisar qual era a média de vida do cirurgião brasileiro antes da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, os homens, em média, viviam 55 anos e as mulheres 60. Hoje é 70 e pouco e as mulheres 80. Ou seja, todos estamos vivendo mais, graças a quê?
Essas remédios para Medicina, colesterol, para pressão é. alta, para diabetes. Então, todas essas enfermidades que realmente levavam nossos avós a morrerem jovens, né, estão aí hoje com medicação, com atendimento, né, que pode fazer essa pessoa mais longeva e mais feliz. E a cirurgia plástica está mais acessível também. Um pouco dessa grande quantidade de médicos formados também que se dedicam à cirurgia plástica popularizaram um pouco mais a cirurgia no que se refere a valores também. Logicamente, quanto mais você faz um procedimento, mais, inclusive, os fornecedores de fios, de material, os hospitais, todos podem disponibilizar preços mais populares melhores, né? para que camadas sociais Mas que antes não ainda tinham essa condição ainda tem que tenham. tomar cuidado, né? Muito cuidado. Porque às vezes não é que é um preço melhor, mas é um material que não é de qualidade, né? Tem que se observar tudo isso, né? Na medicina em geral, especialmente em cirurgia plástica, né, nós, cirurgiões plásticos, tratamos isso com uma famosa pesquisa de preço. Quer dizer, a pessoa vai lá, consulta e quer saber o preço. E ela opera com o mais barato. Nem sempre essa é a melhor escolha, né? A escolha deve ser em função do conhecimento, né, que ela tem daquele médico, qual é a sua trajetória, né? Que ela sabe a respeito dele, né, e tudo mais. Então, em primeiro lugar, claro, ser cirurgião plástico, mas segundo também, pesquisar se há empatia entre essa pessoa e tudo mais, isso realmente vai progredir. Ser melhor preço nem sempre é a melhor escolha, e é melhor então você economizar um pouco, fazer uma pequena poupança e operar no devido tempo, sem pressa, para obter o melhor resultado. Olha como eu estou agitado com as mãos aqui, né? Parece italiano, assim, que fala com as mãos, né? Eu acho Doutor, que minha época italiana que falava muito com as mãos. Assim. Eu sou um perigo. Eu tô com a minha mãe, eu tô com assim, ó, porque eu sou. Eu sou italiana, fico falando que eu já bati, falo mais com a mão do que com a voz, né? E pra gente finalizar agora, aposentadoria. Você já está pensando? Não, porque o senhor não, é bem não, agitado ainda, ativamente, né, na profissão, viaja muito para congressos, sempre se atualizando e com a mão na massa ali no sentido de fazer as cirurgias, de estar sempre ativo mesmo na profissão, né? Vamos lá. O pijama não me chama muito. Não me vejo muito bem de pijama. Não gosto de ficar de pijama. Sou aquela pessoa que acorda de manhã, levanta, toma banho e se veste. Pronto, mesmo sábado e domingo. Mas vamos lá. Sim, ninguém tem uma vida interminável. Não existe o imortal, né? Nem o membro da Academia Brasileira de Letras, nem o etc, etc. Todos nós temos um fim, né? O que todos nós queremos, na realidade, é que até o fim da nossa vida tenhamos saúde, né, para poder usufruir essa vida maravilhosa que Deus nos dá. O trabalho, para quem ama o trabalho, é um nicho da felicidade. Eu amo o meu trabalho, me identifico com ele, né? Eu estou feliz no centro cirúrgico, eu me sinto feliz consultando as pessoas, eu estou vendo seus problemas. Então, se eu parar de forma precoce, pensando em me aposentar, estou tirando de mim parte daquilo que me dá felicidade. Então, eu devo avançar até sentir que minha mão não obedece mais, etc., que eu não tenho mais essa condição. O próprio Pitangui fez isso. Ele morreu com 93 anos de idade e nos últimos 2 anos, por exemplo, ou 3, 4, 5 anos, ele já não operava mais, mas ainda se dedicava a estar com os alunos de alguma dificuldade que estava... Ele não parou 100%, né? Ele continuou frequentando congressos, ele viveu naquele nicho, como eu digo, que dava felicidade a ele, que era o centro cirúrgico. Quer dizer, a clínica dele só fechou depois que ele faleceu. Os assistentes continuavam operando, ele ia lá, ele organizava a cirurgia, dizia o que fazer, quer dizer, mesmo em cirurgia plástica, existe o que nós chamamos de diagnóstico. Ou seja, o que fazer, o que técnica usar e como executar essa técnica. Qual é a técnica de fato indicada? Eventualmente, uma cirurgia que o médico fez todo correto, mas a técnica estava mal indicada. Ou seja, ele errou no diagnóstico. Sim. Então, esta arte que o professor Pitangui, que acompanhou ele até o fim da sua vida, que era o diagnóstico, o que fazer, com a grande experiência dele, trouxe felicidade aos seus pacientes, mesmo quando ele mesmo já não operava mais. Quer dizer, procurava assistentes, assim, olha, faça esta cirurgia e aquela.
né, faça esse procedimento. Quer dizer, ele coordenava as coisas, né, usufruindo da sua experiência. Então, ele parou e usufruiu a felicidade de amar uma profissão até o final. Então, eu me sinto mais ou menos assim, me inspiro muito nisso, nessa trajetória de vida, em que o trabalho traz, sim, felicidade a um homem. Eu me sinto muito feliz no meu trabalho. Então, essa continuidade é Deus que vai me parar, certamente, e eu também tenho que ter uma consciência de que eu tenho limites também físicos, mas, sei lá, penso mais uns 30 anos. Não sabemos, Deus que manda, né? Isso mesmo. Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente e poder contar um pouco a sua história, falar um pouco da área da cirurgia plástica, que é um assunto tão gostoso, foi tão bom te receber aqui e conversar um pouco sobre tudo, viu? Juliana, muitíssimo obrigado. Sou eu quem devo agradecer e não você, me dar essa oportunidade. Nós viemos aqui divulgar um pouco o meu trabalho, falar um pouco de cirurgia plástica, que, repito, amo cirurgia plástica, né? Falar sobre o que nós, cirurgiões plásticos, estamos fazendo pelo mundo afora, Brasil especialmente, né? Então, um grande abraço a todos os seguidores, a todas aquelas pessoas que visualizam o teu programa, esse 1 milhão de pessoas que estão aí te prestigiando merecidamente, né? E eu aqui de coração, um abraço a todo esse 1 milhão de pessoas que estão aí, que te visualizam e que te prestigiam. Juliana, muito obrigado. Obrigada, viu, doutor? Pessoal, bom, né? Que gostoso. E vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio, viu? Tchau, tchau.